Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Está começando mais um episódio do Catolicast. E hoje, um episódio especial. Eu estou até tremendo aqui, de tanta alegria, de tanta emoção, porque eu estou com um casal aqui maravilhoso. Um casal cheio de Deus. Desde o momento que eu busquei eles, que eles entraram no meu carro, eu já senti a paz e a alegria de estar na presença de Deus. É isso que eu senti. André Maria, Elaine. Prazer, povo de Deus, que alegria estar aqui. Coxa, mais uma vez, muito obrigado. Como eu falei para você, é uma honra para mim, uma honra para minha esposa, a gente estar aqui. Estamos muito felizes. Está feliz, meu amor? Sim, nós estamos muito felizes. Com toda a timidez, ela também está feliz. Mas no decorrer do programa vai dando certo. Ela foi meio obrigada a vir, viu, gente? Então, ó, presta atenção. É um podcast especial, porque ela foi obrigada a estar aqui. Então, assim, olha, o feito do coxa, assim, é algo que não acontece, viu, gente? Ó, que benção, hein? Ô, glória. Não acontece. Mas hoje está acontecendo Hoje pela tá graça de acontecendo. Deus. Que bom, obrigado. Deus abençoe mesmo. Obrigado pela presença de vocês. André Maria. Quem é o André Maria antes da conversão, antes da comunidade Gerados pela Imaculada? André Maria, filho da dona Cicinha, do seu Hélio, nasceu de um casamento ali meio às pressas, meus pais, e aí tiveram o primeiro filho. Logo na sequência, minha mãe ficou grávida de mim, e ali veio ao mundo no ano 1979, dia 1º de setembro. Olha só, ó, segunda-feira agora, dessa semana agora de setembro, é o meu aniversário. Você que vai estar assistindo o nosso programa aí, tá me devendo um presente, porque em setembro eu faço aniversário, viu? E aí, nasci em Araraquara, meus pais mudaram para Matão, cresci lá até os 12, 13 anos. Meus pais divorciaram, fui para a cidade de Matão, e ali eu conheci a música, depois com 14, 15 anos, tocando em bateria de escola de samba. E, na verdade, um amigo da família, ele foi o primeiro cara que me apresentou a música, né? É uma história bem engraçada, eu falei esses dias. Ele tinha um violão, e ele começou a cantar e eu ficava observando ele. E quando ele começava a fazer as introduções, eu entrava no tempo. Aí cantou uma, ficou olhando, aquele cara esperto, olhou duas, três. Assim, olha, ô neguinho. Ele falou assim, ó neguinho, você tem tempo. Eu falei, o que é esse negócio de tempo? Não sabia o que era, você tem tempo. E aí ele começou a tocar e fez eu cantar. Sabe o que ele fez, cara? Pegou eu e tinha um menino que morava no bairro, lá embaixo, no bairro nosso, Jardim Tamoio, e colocou nós dois, nós éramos uma dupla sertaneja. Nossa! Eu era o João Paulo, gente. E ali a música não entrou, mas ali foi a minha primeira experiência com música, fui vivendo e tal. Comecei a tocar em bandas de pagode, dupla sertaneja, e conheci a Elaine. Há 25 anos atrás, agora dia 25 de agosto, nós fizemos 25 anos juntos e 16 anos casados na igreja. E ali, quando a gente começou a ter um namoro muito bonito, né? Mas a gente não tinha Deus, não tinha uma vida com Deus, nada. E foi uma vida que depois que ela ficou grávida, uma vida onde eu me perdi muito. E aí foi uma vida bem difícil para mim e para ela, assim, de grandes sofrimentos. Aí um dia, a gente voltou para a casa de Deus. E como Vai fazer 17 anos que a gente voltou para a casa de Deus. Tava numa vida bem doida com um filho já. O Djavan tinha quantos anos, mesmo? Acho que uns 5, 6 anos. Isso. Né? Uns 6 anos o Djavan tinha. Meu filho chama Djavan, mais velho. Ele é AC antes de Cristo. Aí depois tem os DC. Nós temos 7 filhos. Fala aí bem. Nós temos o Djavan, né, de 22 anos. Antes de Cristo, né? Como o André disse. O Davi, depois que ele se converteu, a gente se casou. Isso. Ele se casou na igreja. É bom esse ar. Adorei. Mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. Aí nós nos casamos, né? Na igreja. E aí nasceu o Davi, que tem 13 anos. Depois de 10 anos veio ele. O Joaquim, de 8 anos. O Pedro, de 6 anos. Aí a gente teve as gêmeas, né? As Marias. Nós perdemos, elas já estão no céu.
A Maria Clara e a Maria Escura. Eu tenho um também. E, por último, o João, nosso Dodô, o docinho. Tem 2 anos. 2 aninhos. Nossa, oxe. É uma um amor, delícia, é um amor né? de casa, mandando Ah, óleo. nosso amor. É um amor, ele é um amor de casa. Eu também tenho esse AC e DC, eu também tive, sabe? Ah, é? É. Na verdade, eu sempre fui da igreja, mas sabe aquele católico mais Sim. Mais ou devagar, menos, né? mais briguento. Então, e eu fui pai com 20 anos, 22 anos. Então, fui Idade pai- nossa, sim. e eu não tinha muita experiência. Então, ele sofreu muito comigo, né? Sim. Já a menina, como ela já tá pós ali, ela já tem, assim, tipo, já é diferente, né? O tratamento, É né? outra Sim. coisa. É outra coisa. Até por ser pai, logo no Uhum. início, já é muito difícil. Sim. Né, assim, por mais que estivesse dentro da igreja, ser pai é uma transformação, Sim. exige responsabilidade. E é engraçado que o primeiro filho é como a primeira pregação, é como o primeiro carro, é como a primeira escola, é uma dificuldade, é uma novidade, você não exato, sabe lidar. Exato. Não tem uma fórmula mágica, mas que você estuda, a Laine, ela pesquisa muito sobre como cuidar de filho, como fazer. Por exemplo, a gente tem um filho autista, né? Uhum. Que é o nosso terceiro filho. Cara, vira e mexe, a Lani tá vendo, observando, buscando e saber coisas para saber se posicionar em relação a isso. Mas é um desafio ao mesmo tempo. Nem toda criança é igual, nem toda situação é igual. Então a gente vai, né? Ainda mais quando pega a gente ter um filho na via, né? Que não é a via correta, que é da vida da relação certinha, né, bem? Sim. Que é como a gente fez ali naquela empolgação do namoro e tal. E aí começa a ter a sua vida sexual sem orientação de nada. E aí acontece. Só que o nosso filho mais velho, ele é um amor, assim. Ele na comunidade, ele é o compositor da comunidade, ele Sim. ministro de música, fez o processo por ele. Ele quis entrar na comunidade, ele fez o caminho. Então, sim, Deus também, ele foi generoso com a gente, porque meu filho tinha tudo pra não querer as coisas que eu quero, porque ele pegou um pai louco, cachaceiro, adúltero, promíscuo, e depois pegou o pai maluco de Deus, né? O pai querendo... Pegou tudo. As Os dois duas lados. fases. Os dois lados, o pai doidaço de Deus, depois pegou um pai fundando uma comunidade. Agora o Davi pegou um pai fundando comunidade e pegou um pai convertido e um pai fundando comunidade. Agora, o Quinquim, o Pedro e o Dodô, eles já nasceram na comunidade, então para eles vai ser um caminho um pouco mais fácil. O Davi também, né, bem? Não tem... Sim, o Davi, ele já nasceu no meio, já do povo da igreja, então já é um pouco mais fácil. Assim, falando deles, que é uma coisa bem legal, assim, até uma coisa que eu queria falar para assim, a gente pega o Joaquim, o Pedro e o João. Os três nasceram na comunidade, então eles são acostumados com muita gente, acostumados de gente na nossa casa. Todo mundo é irmão, todo mundo é irmã, sabe? Eles brigam com as meninas brigam com ele, brigam com os outros irmãos dele. E uma coisa muito bela, assim, o Joaquim, por ser autista, e o autista, eles têm algumas limitações mesmo do autismo, né? Esses dias eu vi uma matéria de uma mãe chorando, acho que a Elaine viu também, e ela desesperada, falando que ela queria ter eu odeio o autismo, mas não odeio o filho, ela ama o filho dela, só que ela não estava conseguindo lidar com aquela situação. E não é a gente ser romântico no que a gente está falando, mas a gente olha para a nossa vida, a gente vê que Deus ele teve um cuidado com a gente. Porque o autista ele não gosta de gente, de multidão. O autista não gosta de barulho. O autista não gosta de beijo. É lógico, né? Os níveis, né? Sim. O nosso, ele toca bateria, é acostumado com muvuca, minha casa sempre cheia. Assim, Olha que agora legal. nós temos a nossa casa que tá um pouco, mas ele cresceu com um monte de gente. Sim. E ele Sim. gosta de estar E no ele meio. gosta. Olha O que Joaquim, bênção, né? o Joaquim com nós, ele é beijo. O papai com a mamãe dele, ele é amoroso. Né? Ele tem as limitações, tem as situações. Para nós não é fácil, falando desse assunto assim, né? Porque a gente olha e fala, meu Deus, nossa, mas eles encaram numa boa. Não, o Senhor deu a dose certa para nós. Foi aquilo que a gente conseguia. Então deu um filho que ele é amoroso, deu um filho que conseguiu entender a realidade de muita gente e deu um filho que tem diálogo com todo mundo. Logicamente que tem um dia que ele se isola, logicamente assim, que nem a Elaine. Esses dias a Elaine falou algo, com o olho cheio de lágrimas e eu chorando também. Porque ter esse filho autista, ele é a nossa preocupação. O medo da gente morrer antes é saber quem vai cuidar dele, como vai ser. Ele vai ser um pouco mais ingênuo, ele vai ter mais dificuldades. Esses dias na escola ele falou, bem, eu queria aprender a... Que ele
tem um pouco de dificuldade com leitura, de aprender a ler, né? Que na idade dele, as crianças normais, vamos dizer assim, né? Não que ele seja normal, não é? Mas, assim, já sabem ler, né? Com mais fluência. Ele já tem mais dificuldade devido ao autismo, né? Então, é algo que tem que ser trabalhado. Está sendo trabalhado na terapia que ele faz, né? Que ele faz um acompanhamento, né? Nas terapias. E já está melhorando. Ele melhorou bastante. Muito. Porém, ele ainda não está naquele nível das outras crianças, né? E ele sente. E ele sente muito. Eu acho que foi importante, é coisa de Deus, né? A gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, quando nasce um filho especial, né, um autismo, qualquer situação. elas assim, por que Deus fez isso comigo? Não, Deus me amaldiçoou. O pecado é de quem? Do que nem na Bíblia. O pecado é do pai ou da mãe? De onde veio? Não, isso aí é bom e glória do Senhor, assim. Eu entendo que nem todo mundo consegue lidar. Pô, tudo... Sim, existe uma preocupação. Sim. Cara, como vai ser? Ele quer... Meus outros filhos, pra me agradar, fica falando que eles vão ser padre. Você é padre. Você é padre. O Joaquim, vou casar, vou ter 4 filhos. Vou casar, vou ter 5 filhos. Ele é todo charmosão, engraçado. Eu vou casar. E aí você fica pensando, olha como que é. E um dia eu estava preocupado com isso, fui numa missão pregar. E aí uma moça me acolhendo, tal. Na hora que eu acabei de pregar assim, a moça chegou em mim e falou assim, André, eu sou autista, sabia? Eu falei, você? Eu fiz essa faculdade, o namorado dela veio que eles vão casar. Cara, aquilo foi uma resposta de Deus. Eu falei assim, dá, viu, André? Claro. Cara, assim, nossa, eu vim assim chorando, porque o que acontece? Existe, você fica olhando, você fica vendo que ele tem... Se você conversar com ele, você vai perceber uma limitação. Nós que somos pais, nós percebemos mais limitação. Mas assim, quem olha fala, não percebe, assim. Ele é engraçado, é corintiano, briga com os irmãos, é bravo. O pau, bravo. Família de corintiano? Corintiano, que é Corinthians. Sabe por quê, coxa? Por quê? Curitiba. Sofredor. Você gosta muito, se o cara tem... O nome dele é Coxa por causa do Curitiba. Você acha que ele é fanático? Não sei se ele gosta ou não. Fanático a gente não é, mas a gente gosta muito, né? A gente gosta de futebol. Futebol é uma alegria também, né? Alegria. Não, que legal. E essa virada de chave foi quando? Cara, a virada de chave, ela veio... A Elaine ia em grupo de oração, ela fazia esses caminhos, né? Com Deus, e eu ali bem da distância, minha família é católica, minha mãe falava pra mim, me apresentou Nossa Senhora, mas eu não queria saber. E aí, tocando na noite, um dia, passei em frente à igreja e falei assim pro amigo meu, amanhã eu vou lá no seu grupo. E não é que eu fui, cara, uma segunda-feira, novo Pentecoste, meu irmão Claudinei, te amo. Claudinei é responsável pela minha chegada, me apresentou à igreja ali. Um maluco de Deus, só um maluco pra ter um discernimento pra colocar um homem que era amigado, sem nada ali, acolher dentro daquele grupo de oração com tanto amor. E naquele grupo de oração eu tive uma experiência com a música do Pai Nosso, eu sempre falo dela, né? A Helene também teve. Aí voltamos na outra semana, e na outra semana eu falei para Jesus assim, Senhor, eu só sei tocar. Eu era músico, tocava em duplo sertanejo e tal. Se eu ficar na noite eu não vou aguentar. Cara, passou 15 dias, o Senhor me deu um trabalho. Um trabalho maravilhoso que eu fiquei 7 anos, chama Projeto Guri. Eu era supervisor do Projeto Guri. Eu ganhava muito bem lá. Então, Deus me deu um trabalho para eu conseguir equilibrar, porque eu sustentava minha família com a música. Sim. E, logicamente, que no começo é uma transição financeira, que se você não entender que Deus ele sopra a casa construída na areia, e muita gente não permanece na igreja por causa disso, porque esse caminho, ele dói, e a Elaine passou uma dificuldade muito grande no começo, não de fome, nada assim, mas não foi fácil para nós essa transição da música, que eu achava que ganhava muito bem pela vida ilusória que eu vivia, para esse salário ali, todo mês aquele dinheiro. Então, até entender, demorou uns 2, 3 anos. Aí Deus foi equilibrando, mostrando as coisas, fazendo as coisas, e ali eu comecei a servir num grupo de oração com muita intensidade, eu e ela, no Novo Pentecoste. E foi uma benção, assim, ficamos 3 anos e meio lá. Por 3 anos e meio eu queria dar um passo a mais de relação com a igreja mesmo, né? Conhecer mais a igreja, né? Que eu era num grupo de oração da renovação, não tão renovação era, mas era da renovação. E aí depois nós refundamos um grupo de oração que chama Avança como Aurora. E ali a nossa vida foi uma graça. Aí foi a chegada do Edinho, da Érica, os cofundadores, o Gabriel, cofundador também histórico e do Carisma, o Diego, né, a Ana, que faleceu, membro da nossa comunidade, e várias outras pessoas. Então a chave, ela liga ali naquele grupo de oração e a nossa vida já
pega um rumo inteiramente diferente. O Djavan falou um negócio bem engraçado, ele fala assim, é muito louco, um dia meu pai tá escutando só para contrariar, no outro dia tá escutando lá, posso, tudo posso. Nossa. Mas ela, olha só que legal, ó, eu era do mundo e a Laine, um dia, olha que arrependimento eu tenho. O Padre Léo morreu, eu lembro quando o Padre Léo morreu, a Laine tava chorando em frente à televisão, e eu ficava de pé olhando pra ela e rindo, tá rindo, cara, desse padre aí, olha... Mano, eu era o capeta mesmo. Pô, era o capeta, viu, Padre Léo? Intercede por mim, tem nada a ver, viu? Eu que não sabia. Tá bom, tem nada a ver. E aí a Laine, cara, que engraçado. Ela tem algumas músicas que ela coloca, me faz remeter com saudosismo de esperança de lá atrás. Tem uma da Adriana, né? Quando o sol. Como que é? Quando o sol Se pôr. Novas manhãs. Quando ela põe, me dá uma alegria no coração. E a música mesmo que começou a me incomodar, não querendo saber de Deus, mas me incomodava, que eu fazia assim, olha como eu era, eu era ruim pra Elaine. Ele colocava as músicas, eu fechava a cara. E aí eu ia tocar, ela colocava o posso, tudo posso. Cara, ela colocava da Celina. Celina Borges, isso. Uhum. E ela colocava o posso, eu saía de casa, cara brava com ela, batia a porta. Olha o que eu fazia, encostava atrás do muro, da parede de casa, sem ela saber. E ficava escutando a canção. E aquela canção, e eu senti uma certa presença. E eu lembro, cara, que eu ia tocar com o quarteto, eu fiz isso. E aí eu montei na van do grupo meu que tocava, de choro, bom pra caramba. Cheguei, montei na van e falei pros caras, pô, a minha mulher mostrou uma música bonita, coloquei lá, os caras começaram a dar risada na minha cara. Sabe quando você é a semente que cai em terra ruim? Eu fiz assim, desliga isso daí. Mas na verdade Deus já estava querendo trazer eu pra casa. Já estava começando. O processo já estava iniciando. E ela não sabia. Eu escondido para não mostrar para ela a dureza de coração de um homem ruim, assim, o sofrimento dela. E aí aquela música lá, hoje quando canta ela, eu fico louco, assim, faço memórias, né? Eu faço, caramba, essa música foi ali um grito de Deus. André, sabe, você falando uma coisa, eu acho que é importante você falar para as pessoas que vão estar assistindo, que estão assistindo, o processo de conversão. Que muita gente hoje, ela acha que, eu fiz um retiro, agora estou convertido, eu já tenho que pregar, eu já tenho que fazer isso, já tenho que fazer aquilo, e é superficial aquilo, e o tombo é muito grande. Sim. Né? Sim. E o processo é lento. Meu Deus do céu. Tava falando sobre promessa. A Laine escutou a promessa de Deus, ficou 6, 7 anos esperando a promessa de Deus. A gente pensa em Santa Mônica, 30 anos. Então você pensa quando Deus chama Abraão com 74, 75 anos e o filho da promessa vem com 100. Então você vê que Deus ele trabalha no tempo dele. É o Kairos, ele é o dono do tempo. Então você já quer. Não, tem que ir no fogo, tem que ir pra cima, já tem que querer fazer as coisas. Mas eu vou te contar, naquele grupo de oração, olha a sabedoria. O cara, eu era amigado com a Elaine. Comecei naquele grupo de oração e falei assim, vem cá. Me colocou para dentro. Me colocou para dentro, o que ele fez? Tava rezando, o André vai ser o coordenador de música. É amigado, quem faz isso? Só um cara muito louco. Eu sou muito grato, ninguém faz. Mas se ele não fizesse isso, eu não tava... Exato. O cara me deu E aí eu comecei, sabe que eu era um cara que tinha até um conhecimento musical meio famosinho ali entre os amigos. Mas quando eu vou para a igreja... Sabe o que eu fazia no grupo de oração? Dava quase 2.000 pessoas nessa segunda-feira no Pentecostes. Eu saía da missa, ia na missa 4h30, acabava 5h15, 5h10. Eu descia lá embaixo sozinho, ia montando o som até chegar os outros irmãos. As caixas que não aguentavam, esperava mais um chegar para carregar e montava o som, organizava tudo, preparava para os músicos e ficava ali sentadinho no canto. Sem cantar. Porque eu era percussionista, o que um percussionista vai fazer no grupo de oração, ainda com o ministério tudo bagunçado, um som ruim. Então eu ficava ali, servindo, não tocar essa, vamos fazer, ali quietinho. Deus foi me forjando 3 anos vivendo desse jeito. Não fui chegando e pregando, não fui chegando e cantando, não fui chegando e anunciando, nada. Então parece que a gente tem uma ansiedade de querer fazer umas coisas que não falo para meus filhos na formação. Pô, quer pregar? Começa pelo testemunho. Você sabe, isso aí chama soberba, arrogância, querer inventar roda. Porque a Bíblia conta que a conversão daquele grande coluna da igreja de São Paulo, que quando ele tem experiência em Damasco, ele recupera a vista na oração de Ananias pedido pelo Senhor, ele vai no templo em Damasco dar testemunho. Eu quero contar, eu era Saulo, persegui os cristãos, e depois ele sai dali e vai para Jerusalém também dar um testemunho. Então, se São Paulo...
Primeiro ele começou dando um testemunho. Quem sou eu para começar de outro jeito? E presta atenção, São Paulo, depois daquela experiência, ele fica lá. Tem gente que fala que ele ficou 9, tem gente que fala que ficou 13, tem gente que fala que ficou 12 anos se preparando para poder. Então a gente já quer ter experiência, já quer sair pregando, brigando com o coordenador, não quer lavar um banheiro, não quer... Gente, eu já fiz de tudo, cara. Eu já fiz de tudo. Eu tinha tanta sede de Deus, ainda eu tenho. Eu tenho sede de Deus, sou apaixonado pelo Senhor, apaixonado pelo Senhor. Cara, eu já varri, já montei som, já lavei panela. Cara, tudo que você puder imaginar na igreja. Ah, mas como que foi? Um padre um dia falou assim pra mim. Ele falou assim, André, um bom líder é aquele que sabe um pouquinho de tudo. Então, você quer ser um bom líder? Vai entender um pouquinho de som, um pouquinho de música. Eu montava som, passava som. Vai ver como faz um retiro de cozinha. Vai pensar como é a logística para jovens. Né? Sabe, porque eu tenho facilidade para montar coisa. Tenho. Mas é porque Deus ele foi me preparando. Até no mundo, viu? Poxa, eu lembro, cara. Olha só que engraçado. Eu tocava numas duplas sertanejas. Então eu tocava em Barretos, Jundiaí. Umas festas gigantes, nacional de festa de peão. E eu lembro quando eu chegava assim, acabava de passar o som. Às vezes eu vinha mais cedo do hotel. E ficava olhando o cenário, a iluminação, ficava vendo as coisas em volta. E eu não entendia, porque eu tinha muito essa atração de ver como foi feito aquilo e tal. E na igreja eu uso todo aquele aprendizado para evangelização. Por exemplo, eu estudei no Projeto Guri 7 anos, eu aprendi sobre dar aula para criança com deficiência. Olha o tempo, Deus me deu um autista. Sim. Então, a Deus ele foi me preparando para fazer as coisas não vão acontecer. Então, de repente você tem um impulso muito grande, que nem o irmão Trovão, que ele se converte no sábado, no domingo ele está fazendo jejum. E é massa, é um cara que já tem um chamado já desde, como Deus, o Padre Pio é desde criança separado. Você pega Santo Agostinho, veio velho. Então, Deus ele tem os seus meios. Você tem que ter disposição? Eu tenho. Para quê? Para obedecer? Para varrer? Para servir. E esse é o pau de até da música, sabe? Porque o músico, ele acha que a escala dele vai salvar ele. Ele acha que o estudo dele vai salvar ele. Não que ele não tenha que fazer. Porque está escrito lá na carta de São Paulo, de São Tiago. Aquele que faz o bem não peca. Se eu não me engano, acho que é Tiago 4, 16, 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então Deus deu um talento para você, faça o bem. Como a gente também tem que cuidar do músico, valorizar, dar uma qualidade para ele, incentivar ele... construir sua música dentro da igreja, mas ele também tem que entender que a música pela música, ele não vai ficar na casa de Deus. Porque ele vai encontrar som ruim, povo que não entende, as pessoas que eram para te ensinar não vão te ensinar, as pessoas que eram para te acolher não te acolhem. Então, o que é? Nego vem só pela experiência, nego vem pelo oba-oba, não espera o processo de Deus. O processo de Deus, ele é assim mesmo. Porque ele é Deus. Quem é Deus não é o André, ele é Deus, ele faz do jeito dele, ele é o Senhor, o soberano, o dono da ciência, o dono de todas as coisas. Então, se ele está forjando você, prepara os seus braços para que ele derrame a bênção e seus braços estejam preparados para receber a bênção. Só que a gente não quer. A gente não quer viver. Eu vejo muito isso, jovem empolgado. Vou fundar a comunidade. Fundar a comunidade, meu amigo. Peraí, né, calma. Ô, meu amigo. Se soubesse o que é fundar comunidade, você não ia desejar fundar uma comunidade. Porque é uma responsabilidade com almas. Ai, eu já tenho comunidade, eu tenho nome, eu tenho carisma, eu tenho baluarte. Opa, isso aí não é de Deus. Porque Deus, ele vai dando aos poucos. Ele vai... Primeira coisa, o fundador, ele não quer fundar. Porque tem um monte de gente. Agora a gente é grupo de oração, tá muito bem, vamos fundar uma comunidade? Não é assim. Então, assim, é umas coisas muito loucas. A gente começa a meio virar um protestante dentro da igreja. Eu sei que se a pessoa é igual eu, empolgado, apaixonado, quer servir, mas vá, olha, levanta a cabeça, olha para a igreja, tem algum lugar ali que você vai ter um aprendizado. De repente você entrou ali só para se formar. Você não vai ficar, mas é esse tempo que não quer. Eu não quero viver o processo, eu não quero ter experiência com Deus, não quero buscar maturidade. Até no primeiro podcast aqui com o Gil, nós falávamos sobre isso, né? O jovem, principalmente, aquele que eles querem os grandes shows e eventos, mas lá na paróquia, lá com o seu pároco, né? Não quero servir lá. O que nós era? Eu era ministro da palavra. Como foi aquela vez que eu fui ler lá? Gente, eu leio tudo errado. Eu fiz a 7ª série 4 vezes. Eu sou um mó burrão, velho. Eu sou um burrão, leio tudo errado, mano. Assim, é muito engraçado assim, né? E ela, bicha, ela morre de rir com as minhas leituras. Um dia eu fui na missa e quem que se me falava? Eu quero servir. Tudo que tinha eu queria servir, né?
Aquela vez, você lembra? Eu pus uma roupa social, tudo bonito, vou servir a palavra. Chegou lá, Inventou as. errei tanto, que ele foi meu último dia também. Mas errei tanto, que na hora que eu acabei, o Everton, que hoje é da comunidade, um amigão Everton, um beijo, ele falou assim pra mim, depois você se confessa, hein, você inventou um evangelho. Mas era o desejo de servir, cara. Oh, eu dei tanta... Cara. Gente, eu já dei tanta mancada. Se eu contar aqui, nós vamos ficar rindo do que eu já fiz, sabe? Vai rezar pros outros, repousar no espírito, não sabe, coloca a mão na cabeça do outro e começa. Dorme. Sabe assim, viagem, assim. Tudo que você puder imaginar de mico, assim, eu já dei na igreja. Mas um desejo louco de servir. De servir, é o amor, né? O amor, varrer, de carpir, do que pedir. E como que surgiu a comunidade, assim, tipo, no teu coração? Que você, né, você falando tudo assim, eu sou louco, eu tenho amor, eu tenho paixão. Como surgiu a comunidade? E principalmente, assim, eu rezando, orando por este momento, é profundo o nome. É teológico, é profundo, assim, as pessoas, às vezes as pessoas, geradas, calma aí, peraí. Não é só isso. Eu vou contar algo pra você. Olha. Você vai dar risada. Assim, vamos lá. Eu sou muito do retetezão, gosto do fogo, tal. E como foi a comunidade? Minha casa começou a encher de gente, jovem e tal. Né? Um dia eu sempre conto a história do cachorro, da árvore, né? Mas o que acontece é que minha casa vinha muito cheia de gente. E eu sempre tive um feeling para cuidar dos outros. Deus me deu uma graça paterna mesmo para nós dois. Então, chegou olha só, no guri eu tava ganhando muito bem. Eu olhei pra Nani e falei assim, bem, vamos arrumar uma, como que eu falei? Vamos arrumar uma casa. Maior, vamos comprar Casa uma casa maior, que aí comprar uma a gente casa. monta um quarto de menino, um quarto de menina. Não dos nossos filhos, o povo que vinha O povo ficar que em vinha, casa. Jovens que vinham pra Sim, nossa vamos casa. fazer bem? Vamos, porque eu ganhava bem, dá pra fazer um financiamento, daria certo, tranquilo. Tá, cara, foi assim, na hora que Deus falou isso, Deus falou assim, vamos pegar eles, senão quando eles tiver casa, eles não Aí vão eles não, não eles vão não querer. vão não. E aí o que acontece? Essa casa cheia de gente, que começou a falar assim, André, você tem um carisma, você tem um carisma, você tem um carisma. Eu falei, que negócio de carisma, velho? Beleza, tem um carisma? Então beleza. Aí um dia, a gente fez um retiro, chamava Campa Jovem. E naquele retiro, antes de começar, 2 amigos meus vieram, onde eu preciso falar com você. Um entrou, orou para mim e falou assim, Deus mandou falar para você fazer o que ele está pedindo. Quando nós acabamos de conversar, eu saí chorando, o outro que estava lá fora falou assim, aí André, você vai fazer ou não vai fazer o que Deus mandou? Nossa. Ou sabe quando você fica arrebentado? O retiro que nós fizemos no Acampa foi muito ruim. Acho que das evangelizações que nós fizemos, foi uma das piores. E ali, porque nós éramos uma fase muito doida, daí queria rezar 24 horas, sabe, o jovem dormir, e bate, soco, cabeça, piroleta. Chegou uma hora, só que eu percebi que o retiro não foi bom. Eu falei pra eles, vamos fazer umas tendas aí de oração? Fez aquela fila de jovens, eles iam passando, separei umas 20 duplas, a gente ia rezando por eles individual. E reza, eles foram ter experiência, palavras de ciência, tal. E aí o retiro, porque precisava levar alguma coisa embora. E nesse momento eu falei assim, eu vou ficar um pouco com Jesus, porque meu coração tava... O que é isso? O que é isso? Eu tinha feito um retiro 15 dias atrás, só de líder da comunidade, o Montrovão, Jean Bertier, Betinho, Charles, Leandro Epitácio, o Júnior, uma galera assim de Deus. E naquele retiro, naquele retiro, o Jean Bertier estava ministrando uma oração só para líder. Ele falou assim, Deus me falou algo para mim. Olha só, ele falou, eu vou levantar um grande líder aqui do nosso meio da igreja. E naquela hora eu sabia que era eu. Eu estava de sapo naquela conversa, eu não tinha nada, não conhecia os caras, não eram meus amigos, né? E aí eu sabia que era eu. Eu virei pro Gabriel, na hora que acabou, eu falei assim pro Gabriel, meu filho, sou eu. Ele falou, amém. Eu creio que é você mesmo. Cara, a gente saiu de lá com a certeza que Deus tinha algo pra mim. Voltei pra casa e falei pra Nani, bem, esse negócio de comunidade? Ela pegou e falou assim, Deus me livre esse negócio de comunidade. Então, um ano eu falando de carisma, comunidade, e aí ela falou, e a Lani falou, Deus me livre, eu falei, deixa quieto. Se a Lani falou que não vamos deixar quieto isso daí. Só que naquele retiro, quando eu entrei para adorar Jesus, eu sentei assim na frente de Jesus, chorando, já assim, meio arrebentado. Falei, Jesus, eu não estou entendendo, eu sou burro, me ajuda. Entrou o João Vitor Mariano, que eu tinha conhecido naquele retiro que levamos lá para ministrar. Um grande amigo meu, Tiago João Vitor Mariano.
já vi o Mariano, assim, demais. Ele entrou e falou assim, André, o retiro tá demais. Eu, demais? Deus tá agindo, André. Eu levantei, assim, diante de Jesus Eucarístico, olhando para Jesus, eu estava sentado e colocou a mão em mim, assim, e falou assim, Deus tá agindo, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus tem algo para você, né? Eu levantei. Ele colocou a mão na minha cabeça, olhou pro Senhor e falou assim, olha só a palavra ciência. É a fundação da comunidade, né? Nossa. Sua mulher não quer, mas Deus vai resolver isso. Passou 10, 15 minutos, entrou ela chorando na capela, nós se abraçamos. E aí, o que ela falou pra mim? O que você falou? Eu falei que eu já sabia, mas eu tinha medo. Nesse retiro que ele participou, né, lá em Epitácio, né? Quando Deus falou para ele de comunidade, de fundação, a gente mal se falou, né? Nesse tempo que ele ficou lá no retiro, e o tempo todo Jesus falando comigo na minha casa. Jesus falando com ele lá no retiro. E falando comigo na minha casa. Sobre comunidade. Comunidade? Não. O tempo todo eu ficava, não. Aí eu fiquei bem quieta. Eu falei assim, eu não vou abrir a boca pra falar com o André de comunidade. Porque se eu falar pra ele, mas no mesmo momento ele vai querer. Então eu não vou abrir a minha boca pra falar. Aí eu não falei. E ela não falou, guardou no coração dela. Ela não é eu. Deus tá falando. Você vê como que é engraçado? Ela guardou no coração. Naquele momento, ela entrou. E aí nós choramos muito. Ela falou, já sabia. Eu tinha medo, eu tenho medo. Aí nós se abraçamos e falamos assim, fundamos a comunidade dia 11 de janeiro. E desde lá começamos um caminho. Na loucura, você acha que isso é ordem, que é isso, que é aquilo. E aí, falando sobre Gerados pela Imaculada, eu tinha um coração meio protestantão, assim, né? Eu queria o nome da comunidade. O fogo desce e não se acaba. Eu quero repousar e não levantar nunca mais. O nome era mais doido, assim, sabe? Eu quero ser de Deus e a glória nesse momento. Umas coisas assim, bem doidas que eu queria. Aí, naquele momento, assim, cara, assim, foi... Aí o Gabriel, o cofundador dele, foi demais. Ele falou assim, pai, tem alguma coisa de Nossa Senhora pra nós aí. Eu falei, Nossa Senhora? Aí, naquela semana, eu tive uma visualização com uma mulher grávida sentada na quina da minha cama. Ela passava a mão no seu ventre, muito feliz. Eu tive a certeza que era Gerados pela Imaculada. Cara, e é engraçado, porque Gerados pela Imaculada é a Jesus. Gerados pela Imaculada é a igreja que é santa, sem mácula. Porque ela não gerou pecador, mas ela coloca nós no ventre, no molde perfeito, que é o coração dela. O ventre perfeito, que é o útero dela. Então ela só tem um molde, o molde de Jesus. É lá que nós vamos sendo moldados. E é engraçado que o padre Paulo Ricardo foi celebrar um dia em casa. Teve um evento que não era religioso, era sobre fé e política. E os caras falaram assim, ele quer celebrar em algum lugar. Tem uma capela. Eu falei, em casa. Ninguém nunca celebrou nada lá. Não é pra ninguém, só pra nós, né? E aí a gente preparou tudo o altar, padre Paulo Ricardo. Quando ele entrou assim na subidinha da casa, ele viu a imagem da Nossa Senhora das Dores, ele falou, abençoou a imagem. Aí ele falou, prazer, eu falei, sou André, falou que nós Gerados pela Imaculada. Ele falou, como chama? Eu, Gerados Imaculada. Saiu? Como chama? Porque chama se ele senta. Não, peraí, meu filho, vou dar uma aula de teologia para você agora. Né? Então a gente vai entendendo, aquela que gerou o nosso Senhor, gera também aqueles filhos que o mundo não soube cuidar. Um único molde, no ventre seguro, na casa de Deus Pai. Então é ali que ela está nos gerando. Ainda não estamos prontos. Nós estamos naquele ventre, em busca da santidade. Ali, é só naquele ventre, ficando naquele ventre, sem aborto. Então é um processo ali dentro daquele ventre de Nossa Senhora, para que um dia a gente possa encontrar a santidade junto ao Senhor, preparados ali naquele ventre que ela gerou o molde da igreja, possa nos gerar também. Que lindo e profundo. Muito. Né? Porque não é... Quando eu escuto assim, tipo, não é um nome qualquer. Não é um nome qualquer. Não é. Nos é traz algo... uma grande responsabilidade. Exato. Muita responsabilidade. Assim, você acha que eu já não temi, você acha que... Só que, cara, um dia em comunidade eu virei para a comunidade, o nosso cofundador ele até ministrou sobre isso, que a maior riqueza nossa de Deus, olha que ele nos deu tudo, mas uma das maiores riquezas foi dar o nome Gerados pela Imaculada para nós. Porque a gente não se perdeu por causa deste nome.
Porque um gerado pela Imaculada, ele obedece à igreja. Um gerado pela Imaculada, ele tem que buscar a santidade. Um gerado pela Imaculada, ele caminha na verdade. Um gerado pela Imaculada, ele passa as provações. Ele vive a crucificação. Ele passa a prova. Um gerado pela Imaculada, você pega Nossa Senhora, a casa de Isabel, como que foi? Quem pediu para ela ir? Você vai pegando Nossa Senhora nas boas de Caná, quem pediu para ela pedir alguma coisa para Jesus? Então você vai ver Nossa Senhora aos pés da cruz, como que foi lá? Então você vai vendo, você vai olhando para ela e ela vai gritando no seu coração, porque ela agradou a Deus com excelência. A única que agradou a Deus por excelência nessa terra foi Nossa Senhora. A gente viu João Batista hoje falando de Santa Mônica, Santo Agostinho, São Pedro, mas ela foi plenamente santa. Então você olha para Nossa Senhora e você fala, meu Deus do céu. Cara, o mestre, o nosso Senhor viveu naquele ventre. Então, dar Nossa Senhora para nós é como João na cruz, sabe? Existem muitos apóstolos, mas o discípulo amado, existem muitos discípulos, né? Mas o amado é só aquele que levou Nossa Senhora embora para casa. Sim. E nós queremos ser esse, né? Quando o nosso filho João nasceu, a Laine, uma dificuldade, assim, uma situação, assim, que nós, tremendo, assim, foi uma cesárea que não vinha resposta. E ela, ali eu segurando na mão dela, vai dar tudo certo. Chegou uma hora que meu coração se desesperou. Eu falei, Nossa Senhora, cuida desse João. Falei para Nossa Senhora, assim, os outros, lá na Bíblia, o teu João te levou para casa, mas esse agora é a senhora que eu te peço. Leve ele para casa, ele é seu. Depois que eu fiz essa oração, o João veio. Então, assim, nós somos, realmente, quando acontecem as dificuldades, olha, eu perdi minha mãe não faz um mês. Eu estava em Governador Valadares pregando a palavra. Naquela pregação que eu estava, era um domingo, o que eu estava falando? Minha mãe morreu, fiquei sabendo 10 para as 10, minha pregação às 11, depois eu dei um jeito de pegar um avião e vim embora. Nem preguei direito, não consegui, mas a pregação da Nossa Senhora, eu fiquei meditando, mas por que de Nossa Senhora? Eu falei, meu Deus, por que de Nossa Senhora hoje, que o domingo é do Senhor? Ele falou assim, porque quando você fala dela, você me alegra. Olha que lindo. Você me alegra. Você me alegra. Você vai falar dela. Porque é o ventre, é o lugar seguro. Então a gente tem essa alegria de ser gerado pela Nossa Senhora, pela Imaculada. Longe nós estamos. Longe de ser um filho obediente, longe de ser um filho humilde, longe de ser um filho silencioso, longe. Mas sabemos que aquele ventre ali, com muita paciência, ela vai nos moldar. Vocês, além dos filhos, vocês são pais espirituais de muitos, né? Como é a questão da comunidade no dia a dia, os desafios? Não só a questão também de financeiro, tudo, porque provavelmente, né, porque vive da providência, vive da graça, mas também de tantas pessoas ali, e conviver, e educar, né, principalmente na fé. Tem complicações? É difícil ou vocês levam numa boa isso? Não, a gente se envolve muito com eles, né, bem? Sim, não tem como não se envolver, né, com a vida deles. Com a escolha deles. A gente tem um filho que vai casar no dia 12, a Laine sentou com ela, eu sentei com ele, não só para educar, formar, mas assim, de pegar na mão, porque não sabia fazer nada. A gente vai fazer uma festa assim, vamos fazer isso aqui, o cuidado. Então a gente entra na vida deles mesmo. E tem todo o conflito. Tem gente que voa numa comunidade, tem gente que se arrasta. Tem gente que vai embora porque acha que é um modismo, acha que é só rezar, tem gente que acha que é só trabalhar, tem gente que é só o evento, tem gente que acha que é só cantar, e não é nada disso. É uma experiência com Deus onde Ele vai colocando você para santificar naquilo que é a providência dele. De repente num trabalho, vendendo brigadeiro, que a gente vende na rua, de repente na criação, de repente lavando o centro de evangelização, ou na cozinha, entregando marmita para os irmãos, ou lá no hospital rezando para os irmãos, que a gente tem um apostolado também, ou pregando a palavra, ou dentro do ministério. Então ali você vai vivendo onde Deus te coloca, os conflitos. Comunidade, parece que ela nasceu para dar errado, ela só dá certo com o Espírito Santo. É a mesma coisa de pegar um balaio de gato, jogar tudo num saco e ficar chacoalhando. É verdade, só dá certo com o Espírito Santo chega lá e opa! Vaca amarela e todo mundo para, né? Mas é a mesma coisa de colocar um monte de pedra bruta dentro de um saco e ele vai se batendo e até ficar se lapidando. E é bom. A comunidade moldou o nosso casamento, a comunidade me fez me orar como pai, moldou ela. Então, ser comunidade com esses desafios é bom também, porque é cuidando de gente que você vira gente.
É cuidando de gente que você vê que você tem imperfeições, que você também tem inveja, você é guloso, você é irado, você não tem paciência. E ali vem vindo para fora as suas misérias. E você, porque é um líder, que nem no nosso caso mesmo. Nosso casamento foi moldado muito por causa da comunidade, né, Bem? Sim, com certeza. Nós falava assim, eles estão nos vendo, nós temos que mudar, né, Bem? Olhando, vendo eles nos olhando, a gente foi melhorando, nos moldando, né? Deixando algumas Sim. coisas. Então, assim, nos agride, com certeza. Mas o benefício de quem tem reta intenção é maravilhoso. Como que vocês enxergam, então, essa questão das comunidades na igreja hoje? Elas são muito importantes, né? Nossa Senhora, é um bem. Olha a minha vida. Sim, tava legal tudo, mas nada se compara a viver do jeito que a gente vive hoje pro Senhor, né? As comunidades são uma riqueza. Porque a comunidade, quando ela nasce num lugar, por exemplo, na minha cidade é horrível para evangelizar. A gente já levou todo tipo de missionário grande, já fez grandes eventos, tal, e é um sofrimento. Por exemplo, veio nego de vários lugares beber, mas o povo de lá, não, um dia eu estava cabreiro. Briguei com Jesus. Falei assim, Senhor, eu não aguento mais essa cidade aqui. Vai ser umas trevas. Essa Sodoma e Gomorra aqui, pelo amor de Deus. Porque lá a nossa cidade não é uma cidade muito pobre. Então, quanto mais o índice financeiro, você vai vendo que o povo vai tendo mais preso nisso e menos desejo pelas coisas do alto. Não sei se você consegue perceber isso daí. Né? E aí, uma cidade assim, vai tal. E um dia brigando com Deus e falei para Deus, né, faz isso, não sei o quê. Senhor, a gente não aguenta mais. E Deus, claro, por isso eu coloquei você aí. Porque se tivesse tudo perfeito, não precisava de mim, não precisava da comunidade. Então, a beleza é que a gente está num lugar onde há necessidade. Toda comunidade, ela precisa situar a necessidade da igreja. Se ela é um carisma autêntico, se ela é uma fatia da pizza igual, diferente de todos os outros, só ela vai fazer aquilo. Deus suscitou porque aquilo é uma resposta para esse tempo, então tem algo que é só dela. Eu não imito a Shalom, não imito a Canção Nova, não imito... No começo você começa a aprender com todo mundo, mas chega um certo ponto na sua vida que você amadurece. É o seu regimento, é o seu modo de viver. Tem comunidade que é só aliança, tem comunidade que é só vida, tem comunidade que é uma ordem. Cara, assim, entendeu onde é. E o que você diria, né, eu queria ver dos dois, esse jovem que está sedento de Deus e que sente lá aquele chamado para a comunidade, para participar de uma comunidade, para viver isso. Como que eu posso dizer? Quais os caminhos que ele tem que seguir primeiro para ter essa certeza e para buscar isso? Bem, fala como que é o nosso processo, né, de retiro. Explica, depois eu falo, complemento em cima disso, né? Nosso processo começa com um retiro vocacional, né? Que nós escolhemos um final de semana. A pessoa jovem, ou a pessoa que escolhe, que deseja fazer o nosso vocacional, manda um e-mail, né? E se inscreve no e-mail, se inscreve no vocacional, escolhe um dos 2 dias, né? Não precisa dos 2 dias. Ou sábado, domingo, faz o vocacional, sentiu o desejo de fazer o processo, que são 9 meses, né? Manda um e-mail se inscrevendo e começa a fazer o processo dos 9 meses para o vocacional. Que é um online e um presencial. E aí no dia 15 de setembro, que a gente leu na vida dessa pessoa que ele consegue responder o carisma, ele ingressa na comunidade e faz um caminho de consagração de 13 anos ali até onde a igreja nos falar. Mas respondendo a pergunta assim, para a pessoa que quer, tá com o coração pegando fogo, quer ser comunidade, primeiro, olha isso em volta, vê os carismas que tem a igreja. Tenta conhecer a comunidade, tenta conhecer o que é a comunidade, o histórico da comunidade, o carisma, o que é um carisma, entender o que é uma fundação, adentrar um pouco mais no mistério, para não chegar lá, sabe, cair de paraquedas, teve uma experiência, eu vi todo mundo andando de um jeito, legal. Teve um santo que ele se tornou santo da igreja porque ele viu um franciscano, ficou apaixonado pelo hábito, fez lá, entrou na ordem, teve uma experiência, uma noção da igreja, por causa, olha, atração de um hábito. Mas a gente, nesse tempo, tem a internet, entra lá, vê, vai na comunidade. Aí cara, não seja um louco. Sai da sua casa, pega um ônibus, vai lá conhecer a comunidade que você está apaixonado, passa o final de semana lá com eles, faz um esforço, vê o processo.
adentra mais, fala com as pessoas que estão em volta, vê a resposta dela da igreja, se a igreja abraça, se traz respaldo de quem está em sua volta. Por quê? Cara, senão você vai colocar a sua vida nas mãos de uma pessoa, de repente, que não tem a menor consciência do que está fazendo. E depois você vai ficar 10 anos culpando Jesus, 5 anos da sua vida revoltado. E quando você sobe um nível de comunidade, para baixar, é muito difícil quem saiu de comunidade se manteve de pé. Porque você está lá, regra de vida, nego pedindo para você orar, e vida com Deus, e missão, e apostolado, e céu e tal. E quando não tem mais ninguém te cobrando, ninguém mais assistindo, naturalmente você vai tirando a mão. E aí, quando aquela pessoa que é na missa todo dia, começa só de domingo. Aquela pessoa que rezava o rosário começa a rezar só de sábado. Aquela pessoa começa a rezar só o terço. E começa a chegar um ponto que você não está rezando mais nem o terço. Nem domingo você aparece na missa. Presta atenção, nego quer ser santo, não precisa de comunidade. Você não precisa ser santo. Você não precisa de comunidade para ser santo. Domingo, confissão, como que é os mandamentos da igreja? Quais são os 10 mandamentos? Está vivendo aquilo ali? Como que é a sua vida de doação por irmão? Qual que é o seu apostolado que você faz na sua paróquia? Tá lindo, tá maravilhoso. Não, mas eu quero ser comunidade. Então pesquisa, estuda, reza, né, meu? De repente seus pais não vão entender. Não estou falando que tem que sair com as bênçãos do pai, seria maravilhoso. Mas aprofunda um pouco mais, sabe? Porque é um passo muito sério. É sério mesmo. É muito sério. Que nem assim, pô, meu filho, mas tá na comunidade. O Edinho deixou a Rafaela, a filha dele, tesouro na comunidade. A Gabi, vai daqui um tempinho, a Gabi, filha também deles, vão. Os meus filhos, todos eles ali, os filhos dele querem que entram na comunidade. Como esse lugar não tem que ser seguro? Cara, como eu não posso fazer daquilo um lugar seguro? Como eu não vou plantar um pé de laranja? Mas você não vai chupar a laranja, não. Mas alguém vai chupar. E isso aqui tem que ter segurança para quem vai chegar. Então, a gente tem que entender assim, mas a euforia do jovem, seja eufórico, venha com tudo. Mas entenda onde você está pisando, as exigências, se você vai conseguir, sabe, de medir a construção. O jovem não mede muito a construção. Eu também não medi muito a construção. Quando eu fundei a comunidade, eu não sabia o desafio que era. Machuquei muitas pessoas e fui muito frustrado e muito machucado também. Mas hoje, olha, eu quero falar com 10 anos de comunidade para você. Meu, comunidade é uma benção, é maravilhoso. Mas ela não é um oba-oba. Ela vai te espremer, ela vai arrancar o seu melhor. O seu pior vai aparecer. Se você mente, todo mundo vai saber. Se você não estuda, todo mundo vai saber. Se você não reza, todo mundo vai saber. Se você é um fake, todo mundo vai saber. Se você é um santo, todo mundo vai saber. Porque não tem como. Você vai conseguir se manter escondido 1 mês, 2 meses, no máximo 3. A minha filha na comunidade, ela fala assim, tem uma filha minha que, quando ela era da comunidade, ela chegou com o cabelo armado, ela não lavava o cabelo de vergonha. Depois ela teve que assumir o cabelo. Tem uma filha minha que ela ficava uma semana na comunidade e ela não comia quase nada, né? E quando chegava na casa dela, ela falava para ela que ela pediu uma pizza para comer sozinha, porque ela passava fome lá, porque a gente quer, muitas vezes, não mostrar quem a gente é. Normal, porque parece que ninguém vai nos amar porque eu tenho isso, mas quer dar certo? Seja honesto. Na nossa comunidade, fale a verdade. Pô, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação. Por favor, me ajuda. E não quer dizer que nós também vai resolver a sua vida. Mas se você tiver uma paciência, as comunidades cada vez elas estão amadurecendo, porque a igreja está apertando as novas comunidades. Não dá para ser de qualquer jeito mais. Não é qualquer bispo que quer uma comunidade, não é qualquer padre que quer uma comunidade. Então, assim, quem é de comunidade, entenda que a sua comunidade, quando acontece alguma coisa ruim, ela não para em você. Ela suja todas as outras comunidades. Mas a beleza da tua comunidade, ela não para em você. Ela traz vocação para todas as outras comunidades. E a gente vê na pandemia, por exemplo, um monte de gente fundando comunidade. Mas hoje ninguém mais em comunidade. Por quê? A comunidade era boa para fazer retiro, era boa para fazer evento, era boa para reunião dos amigos. Mas quando acabou? E depois? Sabe o depois, Felipe Neri? E depois? E aí essa é a situação, sabe? Do tempo que eu assim, queria muito contribuir, porque eu amo muito o jovem. E a Laine, assim, vive para o jovem. Nossa vida, assim, o Senhor, por primeiro, nos colocou para cuidar de jovem. Nosso carisma é muito para jovem e para a família, mas o jovem, então, você desacreditou do jovem? Muito pelo contrário, eu sou doidaço do jovem. Eu sou zoeirão. Nossa, nós, assim, é doido pelo jovem. O jovem mas a gente entende essa limitação. Né, bem? Pior, quantas pessoas foram embora? Muita gente foi embora.
causa da emoção. Por causa de emoção, por conta disso que ele falou, de querer se esconder. Aí, de repente, a gente começa a conhecer a pessoa, ela não consegue aceitar. Então, é isso. Entendi. Quero mudar um pouquinho de assunto. Você viaja o Brasil todo, pregando. Em alguns lugares. Com certeza você teve experiências fortes, testemunhos lindos. Você tem algum que marcou muito você na tua vida de caminhada, que aconteceu em algum lugar, que você, algum testemunho de vida, algum milagre, algo que aconteceu assim que foi, isso aqui eu nunca mais consegui esquecer? Você tem, provavelmente tem vários, né? Assim, olha, de prontidão, cara, eu tenho muita mudança de vida, muita, assim, graças a Deus, assim, a minha vida ela é um pouco fecunda, assim, Deus me deu a graça de tocar em bastante vida transformada, coisa assim que você desacredita, assim, coisas que você nem imagina também, né? Por exemplo, ontem a gente estava pregando no Taborão, no final eu chamei o Jorge lá com a esposa, que ele tinha participado de um retiro, e antes de ir embora, na última vez que eu vim aqui, eu falei pra ele assim, olha, na próxima vez que eu vier, sua mulher vai estar grávida, com um filho no ventre. Eu cheguei e ele não tinha contado pra ninguém. E aí ontem ele me contou, eu falei, vem cá. Então, assim, você vai tocando em muita vida, vida transformada. Assim, as minhas maiores alegrias, cara, é reconstrução. Eu tenho, cara, muita gente que batizou, muita gente que casou na igreja por causa da nossa história de amigado e foi se reconstruindo. Tem bastante coisa, assim. Na nossa comunidade, assim, muitas vocações de conversão vieram pelo anúncio. Então, assim, graças a Deus... Você sabe que, às vezes, assim, as pessoas buscam grandes milagres, né, grandes coisas, mas para mim, como você falou, para mim, né, eu, como pregador também, como... O que mais mexe comigo é quando a pessoa fala assim, através da tua palavra, que a gente é instrumento, Sim. Eu mudei de vida. Cara, assim, eu vou falar a verdade mesmo, assim. Cara, esse pra mim é a melhor graça, assim, não tem nada, porque assim, quem recebe milagre, muita gente recebeu, passa um tempo, se não é do gosto, do favor e do modo, ele vai embora da igreja. Tem gente que é cadeirante, que levanta da cadeira e vai correndo pro inferno. Então era melhor você ficar na sua cadeira lá e você ir pro céu do que... Então, assim, é maravilhoso, mas eu quero falar de fruto. Exato. Fruto é vida. Aqueles leprosos sim, que é não maravilhoso, voltaram. Sim, não, é só muito não bom, voltou, é muito bom, nego. É muito bom ver milagre, porque levanta os outros. Cara, é muito bom tocar, já assim, pô, Deus já me usou para muitas coisas. Mas, cara, eu quero falar das vidas, porque elas são a continuação do seu anúncio. Cara, você não parou o seu anúncio. Aí, cara, eu prego porque aquele dia, aconteceu essa história. Eu casei na igreja por causa disso daqui. Ou meu filho foi batizado por causa disso daqui. Ou minha filha, eu fiz os pais com meu pai por causa disso daqui. Caramba, velho, tem coisa melhor que isso, é demais. Não tem. Sabe, assim, veja que isso aí não tem recompensa maior. Uma vida. Por exemplo, você olha assim na nossa comunidade. Eu e a Lani, a gente mora de aluguel. A nossa comunidade são todas de aluguel, sem evangelização. Tudo, a gente vive mesmo para a obra, 100% para a obra. Mas na nossa comunidade, nossos filhos não construíram casa, compraram isso, pôs o filho em tal lugar. Cara, eu sei como ele chegou na comunidade. Eu sei como a depressão, eu sei como era o desejo de morte, ou seja, o abandono que ele vivia. Eu lembro quando ele passava de homem em homem, de mulher em mulher. Eu lembro como... Cara, você olha depois, você vê uma pessoa reconstruindo sua vida. Não tem preço. Louco. Tem coisas engraçadas também. Você falou que tem muita coisa. Lembra de algum fato engraçado que aconteceu nesse percurso que você... Fala aí você um fato engraçado. Lembra um fato, eu conto. Eu não lembro agora. Assim. Nem um fato engraçado? Engraçado? Da Dita, gente, é bom, muito bom, assim. Nossa, precisa lembrar, né? Da Dita? Não, da Dita eu já falei já no outro, já. Vamos pensar em um, vamos conversar e eu lembrar do... eu quero falar desse fato aqui, foi bem engraçado. Você pensar, lembra de algum engraçado que a gente deu muita risada? Pô, a gente ri de tudo de também. De tudo, a gente ri. Também. A gente lá nos homens também, até comentamos no último podcast, lá também a gente acaba a adoração, às vezes a gente chega em casa 2 horas da manhã.
que a gente fica lá tirando sarro, brincando, se divertindo. A gente fala assim, ô azulejo do céu, marreta de matar de boa. E a gente vai se brincando. E a vida fraterna é muito boa. Porque é bom ser católico, né? Nossa, é maravilhoso. Como diz grande Padre Paulo, é lindo ser católico. É lindo. Ser católico, né? Às vezes as pessoas falam assim, ser católico é chato. Não é. Não é, velho. É maravilhoso. Vem pra caixa você também. Exato. Não, bacana. Existe algum projeto ainda que você não realizou, que você tem o sonho de realizar? Olha, tem alguns, sim. Eu lembro de uma história, assim, muito engraçada que eu vou falar. Eu tava pregando lá em Minas Gerais, assim, cara, e eu sou gordo, né, velho? E aí eu empolguei, comecei a dar uns pulos, assim, de repente eu desci, o palco estourou, velho. Estourou, você consegue imaginar que o palco estourou? Uma perna minha lá embaixo, a outra esticada assim, eu, que Deus, é só que comecei a pregar assim, e o povo e o povo assim, meio com vergonha de rir, não sabia se ria, se ficava sério. E eu, meu Deus, só quero, Cara, isso aqui foi muito bom, mano. Eu vou contar uma outra história boa, assim, Davi, meu filho, Davi. Isso aqui é do TT, velho, isso aqui é muito boa. Davi, cara, eu morava no Plano de Vida na época, bem no começo da comunidade. Então eu morava no fundo, a edícula no fundo, e aí nós tínhamos uma casa na frente. A sala era muito grande e a nossa vigília era lá, de oração com os jovens. Tava assim, rezando, ministrando, fogo caindo, né, dando piroleta, soco na parede, daquele jeito. E orando, de repente o Davi, meu filho, criancinha, cara, ele entra no meio assim do povo nosso, assim, começa a passar no meio, ele puxa a minha camiseta assim, fala... Ele puxa a minha camiseta e fala assim, papai, e eu, cara, o que você quer aqui? Eu falei, é o diabo! Ele começou a puxar minha camiseta. Papai! Eu falei, sai daqui! Ele, eu quero TT. Eu falei, você quer o quê, TT? Velho, peguei o Davi assim, falei assim, pede pra sua mãe. Falei assim, com ele no microfone. Ele tirou o microfone assim, pede pra sua mãe. Ele falou assim, mamãe tá dormindo. Eu falei, eu não acredito, velho. E ele pegou o meu braço e ficou puxando. Eu quero TT, quero leite, quero TT. Velho, catei o microfone e dei pro meu filho Diego. Quando eu dei o microfone pro meu filho Diego, o Diego já falou, mano, eu devo estar na unção, porque o pai deu o microfone pra mim. Mano, deu o microfone pra eles, fui correndo em casa, liguei o micro-ondas. É 45 minutos o micro-ondas, que eles gostavam tanto assim de leite, com Nescau e tal. Eu coloquei 30 minutos, 30 segundos, um pouquinho só de leite, salguei açúcar, fiquei esperando. Na hora que deu os 30 segundos, dei pra ele e voltei lá na vigília, porque eu queria ficar no fogo. E pulando, e papapá, de repente eu peguei o microfone de volta e comecei a ministrar. Chegou uma hora que fizemos aquele silêncio da glória. Sabe quando silencia? Quando foi aquele silêncio, Deus falou no meu coração assim. Cara, ele falou assim, André, eu quero que você chame a minha atenção como Davi chamou a sua. Poxa, eu sou um doido, cara. Eu comecei a pular com o microfone. Deus, eu quero TT! E comecei a gritar, eu quero TT, Deus! Com açúcar e com Nescau! E comecei a gritar, o meu filho da comunidade estava escutando, não entendendo, eles começaram, TT! Lá é muito engraçado, esse dia assim foi assim, nós quase morremos. Eu conto de vez em quando isso nas pregações, cara. Esse dia foi assim, umas das festas, mas tem vários. Algo que eu realmente quero fazer em Deus é construir a cidade da Imaculada. Nossa. Levantar um lugar onde a gente vai construir um centro de evangelização, um lugar onde vai ter a Capela de São Domingos de Gusmão, onde vai ter a casa dos celibatos, dos homens e das mulheres, as das famílias, assim. Eu tenho esse desejo aí, um lugar de vida fraterna. Cara, assim, é meu sonho. Um quiosque, porque a nossa comunidade, o primeiro lugar que a gente fez um retiro foi um quiosque, então eu trago no meu coração esse quiosque. Assim, ela tá assim na minha cabeça. Estou falando com você, eu tô vendo as coisas, assim. Então eu acho que a gente ainda vai construir a cidade da Imaculada. Amém. Assim, uma imagem bem linda de Nossa Senhora, acho que de cidade da Imaculada, o povo chegando para ter experiência com Deus e preparado para o fim dos tempos. Amém. Como que as pessoas podem ajudar a comunidade? A gente entra nas redes sociais lá, Gerados pelo Imaculado, Spotify, Instagram, no YouTube, e também na chave Pix da nossa comunidade, nosso CNPJ. A maneira direta mesmo, que a gente vai gravar um luau agora, a gente está pedindo doações, né? Pessoas nos ajudar, né, para manter a obra. A gente vende brigadeiro, e faz cairose, faz isso, aquilo. Então, uma forma que você pode ser um sócio evangelizador. Né? Aqui tem um Pix aqui embaixo, que é 4190, vai estar o número aqui, ó, 4190 48 25
1000 ao contrário, 0001 18 41 90 25 41 90 20 41 90 25 1000 ao contrário. 48 1000 ao contrário, 001. Nós vamos colocar na descrição É, desse vai dar podcast, certo, vai né? dar No Instagram certo, também a gente vai fazer. A gente vai colocar chama lá. a gente lá. A gente realmente quer construir algo para Deus, quer ser muito de Deus, quer viver com retidão para Deus. Então, você vai conhecer um pouco da nossa pequena obra. Amém. A gente costuma aqui fazer um ping-pong católico. Já viu? Já vi. Então tá bom. Então vai ser fácil. Os dois, tá? Ixi. Vamos. Pode ser? Pode ser. Então tá. Santo de devoção. São Pedro. Nossa Senhora. Nossa, uma música. Minha história é sua. É... Qual? Minha história é sua. Isso, olha que legal, hein? Isso é- Vamos lá. Até eu me perdi aqui, eu fiquei. Tá, o santo, uma música, um livro. Um livro, Prática de Amor a Jesus Cristo. Acho que Eu não me lembro muito bem o nome do livro, mas marcou bastante, que é Minhas Irmãs... Você lembra? é As Irmãs Santas, não é? É. As Irmãs Santas. Acho que é isso Minhas mesmo. Irmãs... É um acho livro que é bonito, isso, assim, é. conta a história das santas. Minhas Irmãs as Santas. Uma passagem da Bíblia. Nós caríamos as bodas de Caná, mas a palavra minha, quando eu prego, de olho que eu observo a minha vida, é do gadareno endemoniado, que ninguém rejeitou. Mas a palavra que me fez ficar na igreja foi o semeador. Chegou, olhei para minha vida e falei assim, não, eu vou ser essa que vai dar os frutos. Eu quero responder sim, Senhor. É Lucas 2:1. Um lugar especial para rezar. Onde você mais gosta de rezar? Sempre numa capela, assim, eu gosto. Lá em Araraquara eu vou muito na Basílica São Bento, vou na Santa Cruz, uma capela. Capela é o lugar que eu mais gosto de rezar. Até de escrever coisa, até de fazer projeto, até assim, é o lugar que eu gosto de estar. Amém. Você, bem. Eu também, eu gosto muito de rezar na capela. É o lugar que a gente mais vai todo dia, né? Enquanto ele não está na missão, ele vai. E eu vou também sempre lá. Igreja Católica. É a minha casa. Minha casa. Me recebeu como poucos. Minha casa também. Amém. Considerações finais aqui. O que você diria hoje para a juventude? Olha, seja jovem, seja intenso, se apaixone por Cristo, se apaixone pelas coisas da igreja. Faça, não abaixe a guarda, seja louco mesmo, queira fazer tudo sabendo que não vai conseguir fazer nada. Busque conhecer a igreja, busque uma vida de sacramento, busque andar com gente de Deus. Mas o principal, viva as etapas. Não queira ser um velho jovem. Não queira aprender 2 palavras do catecismo para ficar rotando na cara das pessoas. Não queira aprender a Sagrada Escritura para provar nada para ninguém. Tudo que fizer, faça para que você cresça na amizade com o Senhor. Você vai ser um grande jovem e vai influenciar muitas pessoas. Seja jovem, pregue como jovem, vive como jovem, se vista como jovem e tenha um coração no céu. Seja de Jesus. Fica firme com Jesus, tenha amigos de Jesus. Andem com quem ama Jesus, queira as coisas de Jesus. Amém. Olha, primeira vez, hein? É a Primeira primeira vez. vez. Você viu que ela foi falando aí? Ela é uma gatona, velho. Ela vai ser muito obrigado, viu? Você, assim, providenciou algo pra mim muito especial. Porque eu já fiz alguns, mas fazer com a minha esposa é diferente. Né? Ela não é eu todo pra fora, ela é mais pra dentro. Mas ele tem uma vida sofrida, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de oferta. E é muito bom a gente estar falando aqui. Conforme ela foi falando, eu fui fazendo memória. E conforme eu fui falando, eu tenho certeza que ela também foi fazendo memória de como foi difícil ser comunidade, tudo que a gente passou, as humilhações, as perseguições, as pessoas rindo,
achando que era uma loucura. A escolha para os filhos, esse monte de filho, para quê? Até dentro de casa, nossas famílias. Então, sempre se manter fiel. Tudo que a gente foi passando, a gente fala, cara, a gente já chegou à situação de eu chamar a gente de vagabundo, de interesseiro, de aproveitador, de manipulador. O nego já passou no portão da nossa casa há muito tempo atrás e jogaram pedras no portão xingando a gente. A gente vê que a gente passou por tudo isso, mas em todos esses momentos o Senhor cuidou de nós. No nascimento dos nossos filhos, o Senhor cuidou de nós. Nos momentos difíceis, o Senhor cuidou de nós. Então, assim, a gente é muito feliz com Jesus. O Senhor vem mudando a minha esposa, o Senhor vem mudando para ela, o Senhor vem mudando para os meus filhos. Então, assim, é maravilhoso. Assim, foi a melhor escolha que a gente fez na vida. Então, assim, tá com ela aqui hoje, para a gente partilhar tudo isso, para nós, assim, foi uma extrema riqueza. Eu falo muito isso, né? Se eu tivesse 1000 vidas, eu daria as 1000 vidas para você, Jesus, assim, Jesus, ele é o amor da minha vida, meu grande amor é Jesus. Ele fez muito por nós, assim. Eu sou eternamente grato a tudo que ele fez. E é uma eterna dívida, né? Olha só, que honra. Eu tô em Cascavel, tô na tua casa. Você tinha tanta gente para convidar, você me chamou, acolheu eu e minha esposa. Hoje nós falamos coisas assim que a gente fazia, então a gente não falava. Inclusive esse podcast está bem diferente dos outros que a gente já fez, né? E a gente está bem feliz, assim, de estar falando de Jesus aqui. Enche de alegria e de emoção. Obrigado, gente. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Que Deus Obrigado. abençoe. Deus Deus abençoe. abençoe.